Olá pessoal, boa noite. Estamos aqui para uma coisa inédita, uma transmissão para o grupo de gestante, e nós vamos falar sobre primeiros socorros e acidentes domésticos. Meu nome é Simon, sou do Corpo de Bombeiros de Capivari, trabalho há mais de 20 anos na corporação. Fica aqui o meu convite para quem quiser estar lá visitando as instalações. São várias viaturas, estamos de os portões abertos para vocês estarem visitando. A Unimed convidou a gente para estar falando justamente sobre esse tópico de primeiros socorros e acidentes domésticos, que parece que não, mas tem um número alto, uma estatística alta, e a Unimed, atenta a essa situação, faz esse trabalho de conscientização com um grupo de gestantes. Então, seguindo o número de causas de morte na infância, o que chama muita atenção é o fato da asfixia e o sufocamento. Ali a gente tem uma estatística de 10%, mas se falar de 10% na infância, onde é um número altíssimo, tá? Porque a população infantil é menor. Então tem que ficar atento, a Unimed atenta a essa estatística, fez esse convite para a gente e a gente está falando, vamos tentar uma conversa simples, uma conversa bem, sem muitos termos técnicos, para que fique um ambiente mais tranquilo na nossa videoaula. Então, qual que é o mecanismo do engasgamento? Como que acontece? Ali a gente tem um quadradinho azul que frisa bem o que é a nossa garganta. Então nós temos como se fosse dois canos. O cano da frente é onde passa o ar e atrás é o cano que a gente brinca de cano, que é o esôfago, é onde desce a comida, que vai para o estômago. Então, relembrando, o espaço da frente é a traqueia, onde passa o ar. O espaço de trás é onde desce a comida, o esôfago. Ali tem a setinha de cano, chama glote. É justamente essa que faz o diferencial todo. Como? É ela que vai definir se entra comida ou se entra ar. A gente lembra que a mamãe falava lá, mastiga de boca fechada. Lembram? A mãe falava. Por quê? A glote, quando você mastiga de boca aberta, a glote não vai entender se vai entrar ar ou se vai entrar comida. Nesse momento, você acaba tendo uma confusão e a glote vai mandar a comida para o lugar errado. E é aí que causa o engasgamento. O que é o engasgamento? É a obstrução do quê? Da passagem do ar. A pessoa fica sem ar, pode estar vindo a desmaiar, para a respiração, consequência depois, ele para o coração, tá? Então, quem manda em tudo ali é a glote. É bem ali também que as pessoas alérgicas, quando tomam uma picada de inseto, alguma coisa, tem uma reação ao medicamento, essa glote ela incha, ela ganha volume. Quando acontece isso, ela faz o quê? Tampa a respiração. E aí pode causar a morte da pessoa por alergia. Então é bem ali a glote que é a dona de tudo. Então, se acontecer, o que é muito comum que eu falei, a estatística com engasgamento, sufocamento com criança, com recém-nascido. Se acontecer com o seu nenê, primeira coisa é calma. Calma, pai e mãe. Filho não é batata quente, que joga para o pai ou joga para a mãe. É calma. Então, se acontecer, primeira coisa, vai observar que o nenezinho vai começar a ficar roxinho, tá? Por quê? Tá faltando ar para ele. Qual que é a regrinha? Amamentou. Sempre a criança inclinadinha. Não vai a mãe lá amamentar, começar a cochilar e a criança inclinar. Aí o leite pode voltar. Então, tá lá, deu de mamar, criança inclinada. Sempre. Terminou de mamar? Coloca ela em pezinho um pouquinho, termina, espera ela arrotar. Às vezes ela comeu em excesso, pode voltar. Voltou, tudo bem, ótimo. Aqui ela não sabe ainda arrotar, eliminar o ar que está no estômago. E às vezes, no voltar o líquido, volta o leite, ela tenta respirar. Aí o leite volta, ela acaba engasgando com o próprio leite. Então, muito cuidado. Então vamos lá. Amamentou. Não inclinou, ficou tortinho o corpo da criança, o leitinho voltou, ela asfixiou com o leite. Qual que é a primeira coisa? Inclino a criança, ó, no meu braço. Distribuo a perna, uma para cada lado. Os bracinhos também. Coloco os dedos, ó, no queixinho aqui, ó, empurrando a cabecinha para trás. Fazendo o quê? Esse movimento, ó.
o queixinho fica aqui, ó, entre os dois dedos. Empurra o queixinho para quê? Para liberar a respiração. Então se a gente fizer uma brincadeirinha aí, se a gente abaixar aqui, ó, a respiração fica presa. Se eu levanto, a respiração fica melhor. Então é isso que a gente vai fazer com a criança. Levanto o queixinho, apoio nos meus braços e inclino ela. Inclino a criança para ajudar o leite a sair. Então vamos lá. 1. Colocar o bebê de bruços sobre os braços. Coloquei. 2. Encaixar o queixo da criança entre os dois dedos para que a cabeça fique firme. Está aqui. 3. As pernas devem ficar abertas, uma para cada lado do braço. Está aqui. 4. Desça o braço, o seu braço, cerca de 10 centímetros para o corpo ficar levemente inclinado. O corpo da criança. 5. Com a outra mão, dar tapas leves nas costas para desobstruir as vias aéreas. Onde que é vias aéreas? É o narizinho e o pulmão, tá? 6. O líquido deve sair pela boca. Então inclinou a criança e tapinha, tá? Muito importante, ó, inclinadinho para baixo. Se quiser, pode estar utilizando a perna como apoio. Então, tapinha. Se não conseguiu fazer esse tipo de manobra, a criança não voltou a respirar, vai acontecer o procedimento do quê? Para a respiração, logo em seguida pode parar a respiração. Quanto tempo acontece isso? Não dá para saber. Cada organismo reage de um jeito sem a falta de ar. Mas a criança vai ficar bem roxa e logo em seguida o procedimento do organismo é parar o coração. Se parar o coração, temos a alternativa do quê? Do RCP. Reanimação, cardio de coração, pulmonar de pulmão. Como que nós vamos fazer? Então a criança vai estar apoiada em uma superfície rígida, de preferência uma mesa, chão, na linha do mamilo da criança. Coloco os dedos, anelar e médio, e vou fazer a compressão. Tá? Faço a compressão para quê? Para simular o coração bombeando sangue. É isso que é importante do RCP. Eu comprimo o tórax da pessoa, faço o sangue circular. O coração é como se fosse uma bolsinha de água, uma bexiga, só que ela é cheia de sangue. Quando a gente aperta, esse sangue sai. Então é esse princípio de manter o sangue circulando. E a gente consegue manter o sangue, o cérebro irrigado. Assim consegue ter menos chances de causar um dano cerebral ou até levar à morte da criança. No protocolo nosso, para recém-nascido até 20 dias, nós usamos 3 compressões. Então, os 2 dedos, 1, 2, 3. E uma ventilação. O que é ventilação? É mandar o ar da boca e nariz da criança. Então eu venho, encaixo a minha boca sobre a boca e o nariz da criança. Boca e nariz da criança. Tá? Crianças acima de 30 dias a 1 ano. São 30 compressões. Então eu venho com o dedo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até 30. E 2 ventilações. Então eu venho, eu encaixo a boca sobre a boca e o nariz da criança. Tá? Encaixo a boca e faço a ventilação. Porém, eu deixo frisado o seguinte, não dá para a gente falar em dias. Existem crianças de 20, 30 dias que são menores. Existem crianças que são maiores. Então eu aconselho a fazer de acordo com a proporção do seu filho. Se você tem um filho muito pequeno, você faz 3 compressões. Se você tem um filho grande, uma criança mais pesada, você faz 30 compressões. Não se apegue justamente a 29 dias. Não vai ter muita diferença no organismo. Porém, você tem que analisar o tamanho do seu filho. Tudo bem? Alguma dúvida? Escrevam. A gente estava conversando por texto. Qualquer dúvida sobre o engasgamento e RCP, vocês já falam aí, a gente vai tirar as dúvidas. Vamos falar sobre acidente doméstico. A gente sempre brinca que depois que você decide ter uma criança, a gente fala que a casa não é mais sua. A casa é da criança. Por quê? Você projeta seu rack bonito, depois você tem que pensar em alguma coisa que sua criança não bata a cabeça nesse rack. Você projeta uma mesa num canto da sala,
Depois vai ter que pôr alguma coisa para proteger para proteger a criança para não bater nessa mesa. Então é o que a gente sempre brinca. Nasceu a criança, a casa não é mais sua, a casa é da criança. Quem manda é ela. Projetou uma cozinha. Eu quero pôr o produto de limpeza aqui embaixo. Acabou. Não vai ficar mais embaixo, vai ficar em cima. Então são esses tópicos de acidentes domésticos que acontecem muito e a gente vai falar agora. Um dos tópicos que acontece muito são os choques com tomadas elétricas. A criança tem uma curiosidade imensa. Ela desenvolve através do tato e do paladar. Então são mecanismos da natureza da criança. Então a criança, através do tato, ela vai querer tocar em tudo. Ela vai descobrir o corpo dela pelo tato. Então ela vai achar brinquedos, ela vai achar uma agulha de tricô, ela vai achar uma chave de carro que vai acabar inserindo na tomada e vai acabar dando um choque nela. A gente recomenda muito o uso de protetor de tomada. Eu não tenho dinheiro para comprar. Tudo bem, fita adesiva. Mas qual? Vamos lá pensar. Criança é muito curiosa. Se você colocar uma fita isolante numa tomadinha branca, essa fita vai ficar muito nítido. A criança vai ficar curiosa e vai ficar com a unha lá tentando tirar a fita isolante. Se você tem a tomada branca, coloque esparadrapo branco. Se você tem tomadas de outras cores, tenta colocar durex, fitas adesivas que colem forte e não consigam ser retiradas pela criança. Aí vai estar prevenindo um acidente doméstico em casa. Outro acidente muito comum é a criança brincar com sacolinha. Aí acaba causando um engasgamento, o sufocamento. Como? A criança quer respirar e o plástico cola no nariz da criança. Aí bate o desespero de respirar, ela vai querer respirar mais, o plástico não vai deixar. Ela vai puxar com mais força, o plástico vai colando no nariz dela. Então tenta não incentivar, nem dê brincadeira de colocar o saquinho na cabeça da criança. Que a criança aprende as coisas muito rápido. Quando você brinca com ela, ela acha que ela pode fazer todo esse tipo de situação de estar brincando e aí ela vai acabar se sufocando, principalmente quando estiver sozinha ou longe dos pais, aí, falta de atenção. Cuidado com a chupeta do seu bebê, pois ela pode enforcar. Hoje mudou bastante isso. Hoje tem os clipes com um cordão menor que fica na roupinha da criança. Mas antes eram cordões maiores que as mães colocavam para ficar fácil da criança acessar a chupeta, ou a chupeta escapar, a criança mesmo pega. Hoje são tirinhas menores, mas não deixou de usar isso aí. Então tem gente que compra, consegue pôr no macacãozinho os cordões menores, mas ainda tem os que são vendidos, os cordões maiores, que podem estar engasgando essa criança. Um berço seguro é ideal para bebês aventureiros. O que é um berço seguro? A criança não se atenta a olhar estrelinha no teto, a bichinho no teto. Então a gente orienta a evitar esse tipo de coisa, porque a criança é muito curiosa. Se ela acordar no meio da noite, vamos dizer que ela tem uma noite tranquila, conseguiu descansar bem, ela vai se aventurar, ela vai querer brincar, enquanto o pai e a mãe estão dormindo. E aí ela pode sofrer uma queda do berço. Nessa queda pode ter um traumatismo craniano. Então, para evitar isso, na decoração do quarto, não há necessidade de colocar bichinhos sobre o berço, para não estimular que ela levante e vá tocar o berço, tocar os bichinhos. Deixe os bichinhos dentro do berço, que ela tenha um ambiente dela dentro do berço, que ela consiga brincar com os bichinhos, sem ter a curiosidade de alcançar a alça do berço e tentar pegar os bichinhos no teto. Como eu falei, a casa não é mais de vocês, a casa é da criança. Se seu filho estiver na piscina, deve utilizar boias de proteção e ser observado com atenção. Então, pessoal, muito cuidado, toda confraternização, churrasco, onde tem piscina, atenção total com criança. Hoje nós temos várias estatísticas de afogamento de criança em piscina, onde o pai e a mãe estavam distraídos, estavam na confraternização. Infelizmente as pessoas ficam no celular, se distraem e acabam esquecendo da atenção dessa segurança para as crianças. Então, muita atenção. Quem tem piscina em casa, a gente orienta que coloque grade, que é uma gradinha de proteção, para evitar que uma hora uma criança ou até mesmo um animal de estimação caia e venha a perder esse animal. Então, em casa, quem tiver condição, põe a gradinha. E num possível evento, uma chácara, uma confraternização, atenção total.
de preferência com as boinhas do braço, que as estatísticas provam que ela é um pouquinho mais segura do que as outras boias, porque a criança fica flutuando, a boinha de braço. A outra boia redonda, a criança pode passar pela boia, então pode acontecer de perder a boia e a criança vir se afogar. Mas nada do que a presença, mais importante que a presença dos pais ou de familiares atentos à criança. Nunca, não deixe remédios ou produtos de limpeza à vista de crianças, pois seu bebê pode ingeri-los. Como eu falei, a casa não é mais de vocês, a casa é da criança. Então, se você planejava a sua cozinha, eu quero deixar o desinfetante aqui embaixo, é mais fácil. É mais fácil para você e para a criança pegar. Ali a criança, temos o desenho aí, a criança ingerindo justamente o símbolo do veneno. Tem uma caveirinha e a criança pode estar ingerindo um veneno, coisa que não era para estar ali. Se você colocar no seu armário coisa acima, é muito mais seguro. Remédio, qual que é o grande problema do remédio? É confundir, a criança confunde com doce, porque nós temos vários doces na mesma cor dos remédios. Então tem remédio cor-de-rosa, tem remédio amarelinho, e a criança acha que é chocolate, que é balinha, e isso vai acabar incentivando a criança a buscar um docinho. Mesma coisa acontece com produtos de limpeza, desinfetante, soda cáustica. Hoje tem vários desinfetantes comercializados que eles têm cor laranja, tem cor rosa, e isso desperta a curiosidade da criança. E a criança vai buscar, infelizmente, as coisas coloridas para satisfazer a vontade dela. Então, tudo que é produto de limpeza e remédio, tenta deixar longe do alcance das crianças. Tenta deixar alto numa situação em casa, você consegue acessar rápido e a criança não. Nós temos uma situação muito complicada nas cozinhas. Cozinha é super perigosa, evite acidentes com queimaduras. Uma dica super importante é manter o cabo da panela dentro do fogão, porque a criança é curiosa, a criança vai andar com a mão procurando apoio, então ela procura equilíbrio, e ela vai ver o cabo ali e acha que ela pode segurar ali, e essa água quente, a água, a sopa, sei lá, o líquido quente que vai estar sendo confeccionado ali, derruba sobre a criança e acaba causando queimaduras. Então muito cuidado. Quando estiver utilizando o forno também, não só a gente chama atenção para o forno, a criança vem com a mãozinha buscando equilíbrio. O vidro do forno, quando está aceso, está fazendo um bolo, fazendo uma torta, está muito quente. E a criança vem com a mão, ela vai procurar equilíbrio. Ela encosta a mão ali naquele vidro quente do forno, pode causar queimaduras. Houve um acidente com queimaduras? Nada de receitinha caseira. Nada de passar manteiga, nada de passar açúcar, pó de café. Então, use os procedimentos corretos se houve um acidente, ou ligue para a emergência tirando suas dúvidas. Pode estar ligando para o bombeiro, 193, e aí a gente vai estar explicando, até verificando se há necessidade de ser socorrido ou não. Uma dica muito importante que hoje está passando em branco são anotações simples que a gente são simples e tão simples a gente acaba esquecendo. Simples como telefone da mãe, telefone do pai, telefone do trabalho do pai, o celular do pai, telefone da residência da mãe, telefone de parentes, telefone do pediatra e os telefones de emergência. Então, os telefones importantes, telefone do pai, da mãe, não deixe só anotado em celular. Deixe aquela mania antiga que nós tínhamos de deixar anotado em geladeira. Por quê? Quando você precisa, a bateria do celular acaba. Sempre acontece isso. A agenda nunca vai falhar. Volte o hábito de colocar os telefones úteis em uma agenda, anotado em papel. Ou na casa do avó, na casa do vovô, na casa da titia, deixe todos os telefones anotadinhos num papel fixado na geladeira. Essa é uma dica antiga que não caiu ainda, vale muito. Então deixa anotado o telefone do pai, da mãe, do trabalho do pai, o celular do pai, o celular da mãe, o telefone de parentes. Isso é importante. Você tem em mente, na emergência, quem recorrer. Depois, o mais importante é decorar o telefone de emergência. Anote também, porém tem que decorar e saber a diferença. 190, Polícia Militar. 193, Corpo de Bombeiros.
Aí eu dou uma dica para vocês importante sobre esse telefone 0800, são em caso de intoxicações e envenenamento. Todo produto, toda embalagem de soda cáustica, desinfetante, tem esse 0800. Se houve um fato com a sua criança na sua casa, não vá de imediato provocando vômito. Ligue nesse 0800, esclareça. No rótulo de cada embalagem vai estar escrito as precauções, os cuidados que você deve ter. Em situação, pode causar vômito? Você deve provocar o vômito ou não? Posso ministrar água ou posso ministrar um leite, alguma coisa? Então, não façam nada sem ler o rótulo da embalagem primeiro, tá? Tenham em mente na vida de vocês, qual o hospital mais próximo? Ah, mas nunca vai acontecer comigo. Infelizmente, sempre acontece. Tenha a referência de você. Se acontecer alguma coisa comigo, se acontecer alguma coisa com meu filho, vou estar levando onda. Você vai passear, você vai estar indo para a praia. Pergunta para alguém onde que é o hospital mais próximo. Você não vai precisar, mas de repente pode ter uma necessidade, ou se alguém precisar, você vai saber informar. E a última opção, a gente fala do telefone de táxi. Quase poucas pessoas usam hoje. Tem aplicativos de transporte, porém tem adicionado o aplicativo se numa eventual emergência não tiver nada disponível para você, não tiver uma viatura do bombeiro, da polícia, vai demorar, alguém vai atrasar para atender você, você tem pelo menos no último recurso um ponto de táxi ou um aplicativo para você chamar. Pessoal, a partir de agora estarei disponível para esclarecimento de dúvidas através de texto. Escrevam aí suas dúvidas que eu estarei respondendo também por texto.
Obrigada.